Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até jurar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Prosa espírita. Boa noite, meus amigos e minhas amigas, todos aqueles que sintonizam conosco mais uma vez, em mais uma quinta-feira, para a 108ª edição do nosso querido Prosa Espírita, que acontece pelos canais da Rede Amigo Espírita, do CEP, do Coromandel e também da nossa querida Tupaciguara Espírita. Boa noite, Maria Brígida, Eliane, Deia, Maria Helena Godoy, Marta Silva, Márcio Bruno, meu amigo, Isabel Moura, Ilma Lúcia, Jaciara Oliveira, Patrícia Advíncula, Rita Maria, Josilda Carneiro, Jorge Dutra, Silvia Lanes, seu Milton Fernandes, Luiz Fernando Parolini, enfim, tantos amigos queridos. Esse prosa é um refrigério para as nossas almas, viu? Vamos aqui a uma leitura do Evangelho, uma pequena leitura, ainda no capítulo 12, no item de número 5, os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ele se prende a uma imperfeição momentânea, e que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo. Ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior
que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa e que é verdadeiro é que o sangue mantém o ódio, mesmo além do túmulo. De dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva a utilidade prática ao perdão e a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos. Mesmo inconscientes pelos bons procedimentos, tira-se pelos menos todo pretexto de represálias de um inimigo que se pode fazer um amigo antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que nos perdoou. E que esse rico comentário de Kardec nos inspire nessa noite tão especial. É especial por vários motivos, um deles de estarmos recebendo de volta o nosso querido Edgar Miguel. Poxa vida. Muito obrigado. Que alegria, Edgar. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Eu estava vendo, fazem 16 meses que eu estive com vocês. Mais de um ano. Mais de um ano. Que bom estar aqui. É um momento que deixa muito bons sentimentos. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Às vezes a gente faz algum tipo de encontro, ele é rico intelectualmente, ele acrescenta, com certeza, mas outros deixam também sentimentos que nos fortalecem, né? E isso é muito valioso. Agradeço a vocês. Que bom, Edgar, que você está conosco nessa noite. Hoje eu vou começar pelo mais importante da dupla, que está sempre aqui conosco, porque ele tem mais um compromisso. Daqui a pouco ele tem um compromisso. Então, Wellington, eu te diria para não fazer isso, porque aqui em Ibiá tem um ditado seguinte: aquele que sai da roda primeiro dá motivo para aqueles que ficam falar mal dele. Então, você vai correndo esse risco. Ah, meu irmão, que alegria. Boa noite, Daniel. Edgar, querido Edgar. Olha, Edgar, é um sacrilégio você ficar 16 meses distante da gente. Isso não pode acontecer, não, irmão. Bem que o Daniel falou sobre o perdão, vocês vão ter que usar isso comigo. Eu estou me recordando agora dos nossos professores, das nossas mamães. Tudo bem, mas que isso não se repita. Não se repita. Sim, senhor. Sim, senhor. Quincas, meu irmão, mestre, boa noite a você. Já estivemos juntos numa live com os nossos irmãos lá de Juiz de Fora, agora no período da tarde. E boa noite a essa família do Prosa Espírita, que tanto carinho, atenção nos dispensam. Realmente eu concordo com o Daniel, sabe, Quincas, quando ele diz que hoje vai ser uma daquelas noites bem especiais, não é não, Quincas? Não há dúvida, não há dúvida. É interessante, você fez uma brincadeira nos bastidores e eu fiquei com ela no coração. Simpatia. Segundo o poeta, simpatia é quase amor. Você entendeu? E essa criatura, o Edgar, é realmente um portador de uma simpatia que eu acho que já é mesmo amor, sabe? O jeito que ele trata a gente, a maneira, é interessante. Mas eu estava aqui pensando, o Edgar falou para nós, nos disse que está na faculdade, retornou, né? Você está estudando. E eu fiquei aqui pensando, né?
o Espírito de Verdade faz aquela recomendação tão notável que é: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Eu acho que o amor você já conseguiu, agora você está instruindo, não é, Miguel? Ou não? Conta para mim. Não. Eu acho que, assim, como é muito difícil amar, vamos estudar. Que mais fácil. Não. O amor é uma coisa incompreensível ainda para mim. Eu nem gosto de usar muito esse termo, sabe? Ah, nós temos que amar. Eu não sei o que é isso, né? E você sabe que você citou o poeta para falar de simpatia. Quando eu falo de amor, e não é pouco, porque não compreendo ainda, eu me agarro num comentário de Emmanuel, que foi muito, muito esclarecedor. Emmanuel é terrível, né? Emmanuel ele é terrível. E ele disse em algum lugar, que eu não me lembro onde, que o ódio termina aonde começa. Não. O amor termina onde começa a simpatia. Não, hoje eu estou confundindo tudo. O ódio começa onde termina a simpatia. Então, o ódio começa onde termina a simpatia. E eu, então, concluí que o amor começa aonde começa a simpatia também. Né? E de simpatia já dá para entender. De amor não dá para entender. Esse amor do Cristo, esse amor incompreensível, esse amor que é antibiológico, né? Que nos diz para vencer a biologia e morrer por alguém, sendo que a biologia nos impulsiona através do instinto de conservação para que a gente mate para viver. Né? Cristo veio romper, né? Falar assim, vocês podem ir além da biologia animal, né? E nós podemos, por amor, tirar o alimento da boca, passar fome para que alguém coma. Né? Então eu não entendo. Não entendo esse amor que nos ama mesmo sem a gente merecer. Porque, assim, a gente não merece ser amado, concordam comigo? Não merece. Eu falo por mim, vocês eu não sei. Né? Então, assim, essa conta é impagável. Impagável. Deus nos ama desde sempre, desde que nós somos criados. Como que nós vamos pagar essa conta agora que eu sei que ele existe? E mesmo assim não dá para pagar, porque não sei amar. Né? Então, eu acho que a gente é amado sem merecer ser amado. E isso engrandece, torna o amor maior ainda. Então, eu não entendo nada dele. Mas de simpatia já dá para entender. Simpatia já é alguma coisa mais aqui no chão. Né? Então, quando você falou do poeta, da simpatia, Quincas, me lembrou imediatamente dessa frase de Emmanuel, que me deu uma luz. Falei, puxa, então a simpatia é um caminho para o amor. Como a gentileza, como a educação, como muitas vezes o silêncio, né? A fraternidade, a fraternidade, né? Tudo aquilo que a gente vê no Evangelho, tudo aquilo, na verdade, se resume, né? Aquilo lá é uma tentativa de explicar uma palavra que é o amor, né? Que, insisto, é incompreensível para mim. Aonde ele alcança os requintes de amor do Pai por nós, olha, chega a ser assustador. Tanto amor assim. Mas, então, não entendo nada. Mas, simpatia, o esforço, assim, a gente dá alguns passos. Isso é possível, está no nosso alcance. Está no nosso alcance. É interessante, lá no livro Material de Construção, o Emmanuel, como você disse, o Emmanuel é danadinho, né? Nossa. Ele traz cada observação assim maravilhosa. Então, ele diz, no capítulo de número 10, em Tarefa de Amor, olha só o título. A tarefa de amor resume-se em servir. Decide-te e começa. Une-te aos companheiros sem contar desenganos.
Há irmãos que se queixam, outros se desanimam, alguns te desaprovam, muitos te desconhecem. Mas, se segues com Deus, nunca te cansarás. É a página dele. Só esse tamanhozinho aqui. Daria para nós conversarmos até meia-noite. Meia-noite. Não é, amigo? Aproveitando que vocês são tudo mineiro, né? Um dia eu encontrei um senhor aqui em Bauru, de Minas, e a conversa estava boa. E quando estava terminando o nosso tempo de estar junto, ele falou assim: volta aqui um dia para a gente sentar embaixo daquela árvore até as folhas caírem. Essa é uma prosa mineira. Eu nunca mais esqueci, isso faz mais de 20 anos. Vamos conversar bastante até as folhas caírem. Dá para conversar muito mesmo. Né? E é uma página, né, Quincas, que estabelece um roteiro para a vida. O que mais que a gente precisa? Se a gente seguir isso, o que mais? Não precisa de mais livro. Não precisa mais nada. Eu lembrei aqui, Edgar, daquela fala de Paulo, que o amor de Jesus nos constrange. Perfeito. Ele nos constrange, nos assusta, nos espanta, né? Ele nos constrange. Não, talvez inicialmente de um jeito até intimidador, né? Eu acho que é por isso que ele não aparece. A gente ia ficar meio louquinho, eu acho, se ele aparecesse. Não pode aparecer. Ele é muito, muito, muito demais, né? Então, o amor dele, inclusive, eu acho que ele nem é percebido por nós na sua... Evidentemente que não é percebido na plenitude que ele é, né? Porque senão a gente morreria de susto, eu acho. Eu tenho uma amiga que ela tem uma expressão muito peculiar. Ela fala assim, ela te conta uma coisa e diz assim, agora, Daniel, pensa com a sua cabeça. Se a gente parar para pensar com a nossa cabeça no amor de Jesus e no sacrifício que ele fez, é difícil mesmo. É muito difícil. Daniel, me permita, eu vou fazer um breve comentário. Eu vou te dar um conselho. Para usar uma expressão bem mineira, você vai jogar gasolina na fogueira. Meu irmão, entendeu? A presença do Edgar constrange vocês, para vocês não falar mal de mim, viu? Mas eu quero agradecer muito esse momento. Eu não podia deixar de vir aqui, no mínimo para ver essa simpatia que é o nosso irmão Edgar. E dizer a você, Edgar, que muito embora nós tivemos uma única oportunidade de nos encontrarmos aqui no Prosa, mas do que você falou, muitas coisas nós pudemos registrar. Mas essa eu tive a oportunidade de registrar e compartilhar com muita gente. Quando a gente falava de acolhimento e quando a gente falava aquela frase muito conhecida que quando a casa cresce, o amor desaparece. E o Daniel te apresentou uma questão. Como definir o tamanho ideal de um centro, de uma casa espírita? E a sua resposta foi muito sábia, diríamos até inspirada. Olha, quando a gente passa a não conhecer as pessoas pelo nome, não chamá-las pelo nome, é indício que a casa já está grande. Meu irmão, então, Deus lhe pague por tudo que você tem feito por nós. Daniel e Quincas da mesma forma, viu? Vai lá, irmão. Bom trabalho para você. Com Deus. Obrigado. Eu te cortei, Edgar. Edgar, eu te cortei, Obrigado. desculpa. Não, por favor. só queria mandar um abraço para o Wellington. E fico contente de que você veio, mesmo que seja um pouquinho. Valeu muito a pena, com certeza. Obrigado. Obrigado, gente. Muita paz. Vai com Deus, Wellington. Um abraço, irmão. Eu queria dizer para os amigos que ficassem à vontade para fazer alguma pergunta,
Vamos aproveitar a presença do nosso querido Edgar aqui hoje e vamos apresentar a eles as dúvidas de vocês, as observações. Fiquem à vontade para fazê-las. Sabe, Quincas, eu contei isso aqui no Prosa que o Edgar esteve, mas como foi há 16 meses atrás, possivelmente todos esqueceram, inclusive ele. Como que eu conheci esse rapaz? Eu, na pandemia, criei o hábito de assistir uma palestra. Tinha muita palestra, né? Todo dia, uma palestra no Facebook. E eu tinha o hábito de abrir uma aba, colocar um foninho de ouvido, e na outra aba continuar o que eu estava fazendo. E aí, de repente, eu comecei a ouvir uma voz, né? Mas ele falava de um jeito que aquilo foi mexendo comigo, mexendo. Falei, gente, eu preciso parar tudo e me concentrar nesse rapaz. Porque eu não me esqueço da palestra, não me esqueço do tema, dos exemplos que você falou, do que você falou, porque realmente eu fui tocado por aquele momento, sabe, Edgar? E eu acho que acho não, eu tenho certeza que esse é o objetivo de todo aquele que fala, conseguir tocar o outro. Porque como diz o Haroldo Dutra, falar, até o papagaio da mãe dele está aprendendo a recitar as perguntas do Livro dos Espíritos. Uma por uma ele já sabe, lá umas 10 ou 12 ele já sabe, ele já consegue recitá-las em uma palestra. Mas tocar o outro realmente é desafiador, né? E o Edgar, expositor, e eu particularmente gosto muito da forma com que você conduz a sua fala. Qual seria a sua recomendação para tocar o outro? Olha, Daniel, eu lembro bem que você disse isso, assim, não tinha me esquecido não, viu? Porque são coisas que emocionam a gente, né? E, bem, eu entendo que quando a gente fala, a gente precisa entender que está falando para nós mesmos. Como, sabe, no fundo, a palestra tem que ser um pensamento em voz alta, sabe? Que por acaso tem uma plateia, sabe? Porque aí ela é verdadeira. Porque a palestra tem que ser uma descoberta para quem fala, sabe? Tem que ser uma reflexão em voz alta, tem que ser tem que ter a verdade da pessoa, sabe? E todo mundo tem a sua. Mesmo aquele palestrante que alguns chamam de não tão bons ou, não, ou ruins, ele tem também a verdade dele. Talvez ele não esteja falando para ele, entende? Mas e muito da palestra, eu acho, tem que ser o que está acontecendo naquele dia, naquele instante, naquela fase da vida da pessoa. Por isso que eu volto e insisto. Quando a gente fala para o outro, e aí não é só palestra, né? Não bate-papo, uma prosa de duas pessoas embaixo de uma árvore até as folhas caírem. Ah, se for, se não for para ter muita honestidade no que está falando, se não for para a própria pessoa que está falando ouvir-se, talvez não precise falar. Entende? Eu acho que é muito isso. A gente. E aí eu acrescentaria mais uma coisa. A gente precisa enxergar a grandeza do outro. A gente precisa enxergar. O outro não vê normalmente, mas a gente precisa ter tal respeito para quem está nos ouvindo, tal respeito, advindo dessa compreensão, dessa grandeza, de quem é o outro. Por isso que às vezes eu pergunto, Daniel e Quincas, na vida de cada um, ó, que coisa mais fofa, como que chama?
Ah, essa é a Eva. Fala oi. Oi, Eva. Tudo bem, Eva? Um beijo, viu? Logo você vai estar aqui com a gente. Mas falante. A gente tem que se perguntar o que é o outro. Não é quem, não. É o que é o outro na sua vida. E a gente precisa descobrir que o outro, ele é muita coisa. Ele é muita coisa importante. Então, aí vem o respeito, e aí vem esse falar com a gente mesmo, sabe? Falar em voz alta. Eu acho que isso me parece uma boa coisa. Aí qualquer assunto toca. Qualquer assunto toca. Acho que é isso. É um desafio, né? Você e o Quincas fazem isso muito bem, viu? Muito Poxa, bem. obrigado. Obrigado. Ué, mas onde é que você arrumou Melhor isso? do que o Wellington. O Quincas, melhor do que o Wellington. Muito Olha, melhor do que o Wellington. eu me lembro bem o dia que você disse assim para mim: Ó, vou tentar falar com o Edgar. Eu falei: quem que é Edgar? Ele falou: ele é do estado de São Paulo e vocês vão gostar muito dele. Você não errou, não. Poxa vida. Vocês Você são não muito errou. gentis, viu? Vocês são muito gentis. É interessante. E você disse uma coisa que eu fiquei pensando. Você precisa reconhecer o valor do outro. Isso é importante, muito importante. Muito. Por quê? Porque aí a gente não está se colocando superior ao outro. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Eu chamo isso de simplicidade. E todas as vezes que você vê brotar de um coração a simplicidade, porque eu falo muito, a simplicidade é o canteiro no qual Deus semeia o amor. E a gente vai observar exatamente isso. Você vê, por exemplo, uma Meimei. Você vai ler a Meimei? Ou você não gosta, ô Miguel? Gosto! Nossa! Com certeza. Uma doçura só, né? Ô, Quincas, eu lembrei aqui agora da Célia Diniz, novamente. Nós fizemos uma live com ela que ficou marcado também no meu coração. Porque o depoimento das mães, em especial aquelas que perdem os filhos, me toca muito profundamente. E ela lembrando o Chico, como que o Chico se nivelava as pessoas. Diz ela que uma vez chegou uma mãe muito desesperada para conversar com o Chico. E aí eu tenho buscado fazer aquela reflexão. E se fosse eu no lugar do Chico? Né? Como que eu faria? Como que eu me portaria diante dessa mãe? E talvez eu seria muito instrutivo, muito doutrinário naquele momento, né? Porque a vida continua, porque você vai reencontrar com seu filhinho, porque ninguém morre, porque nós somos imortais. Enfim, aquilo tudo que é verdade, mas que não faz o curativo para a ferida que está aberta, né? E aí ela contando que nesse dia em especial, o Chico chegou para aquela mãe, abraçou a mãe, começou a chorar com ela. E as únicas palavras que o Chico disse era: tá doendo, né, minha filha? Tá doendo muito hoje, né? Eu sou capaz de sentir essa dor também. Dói mesmo. Pode chorar. Poxa. Pode chorar. É o que o Quincas está lembrando, né? É trazer a dor do outro para perto do nosso coração e não da razão, né? E aquele que busca a casa espírita, às vezes, né, o fazem como um último recurso. Sim. E vão lá com as suas feridas expostas, né? Então, às vezes, você bate muito na tecla doutrinária Sim. e esquece de se colocar
no lugar do outro, né, Edgar? Exatamente. Eu tenho a impressão, não sei se vocês concordariam comigo, que a maioria de nós espíritas temos um perfil mais racional, né? Somos mais lógicos. A doutrina é tão lógica, né? Eu acho que boa parte da sintonia que muitos de nós sentem na doutrina é porque ela tende a essa característica pessoal de cada um. Pessoa muito lógica, muito racional, encontra na doutrina um lugar delicioso, onde tudo é lógico, onde não tem uma rachadura na estrutura, no edifício lógico que os espíritos nos colocaram, né? Então é assim, é muito, você se sente muito bem, porque esse ponto da lógica da razão é extremamente bem atendida. E mais, eu fico pensando que o outro lado da doutrina, que é o lado sensível, é o lado amoroso, porque, veja, ela é chamada da doutrina consoladora e não da doutrina lógica, né? A gente não sabe mais bem mexer com isso. Esse é um lado. Por exemplo, quer ver? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, não diria, mas onde eu circulo, eu vejo pouquíssimas palestras sobre a fé. Pouquíssimas. Não sei se aí vocês falam muito sobre a fé. Se os palestrantes falam. Por quê? Porque a fé, ela já sai da lógica. Ela vai além. A fé é difícil para o racional. Ela é muito difícil, ponto. Para o racional, ela é dificílima. Porque ela não usa a base lógica. Até que usa, né? Você pode basear a sua fé na absoluta confiança na sabedoria divina. Essa já é uma grande base para a fé. Mas não sei, a gente quer prova, a gente quer. A gente só fala de justiça, a gente só fala de ração e reação. As perguntas que chegam, mas olha, se a pessoa se matar de tal jeito, ela vai para um umbral muito mais tempo, muito menos. Se a pessoa abortar, o que acontece? Se a pessoa se matar o outro. Justiça. Quando é que nós vamos falar de amor? Quando? Quando é que a gente vai ter conseguir fazer uma pergunta sobre o amor? Porque é difícil. A gente nem sabe o que é isso, né? Sobre a fé. Meu Deus. Quando? Como que a gente... Quando vão nos dizer como ter fé? Como é que eu tenho fé? Porque, às vezes, eu percebo que a gente fala bastante sobre o que devemos fazer. Eu acho que as pedras da calçada já sabem o que a gente tem que fazer. De tanto que a gente já disse. Quando é que nós vamos conversar sobre como? Quando? Como nós vamos trocar em miúdos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, para o dia a dia? Ah, não, você tem que compreender. Ok, eu já sei disso. Como que eu faço? A hora que me ofendem, a hora que eu sou maltratado no balcão da loja, como que eu faço? Como que eu lido com o meu sentimento? Porque a raiva nasce. Indiscutivelmente, nasce. Já foi dito que é mais fácil segurar as ondas do mar do que os sentimentos. O que eu faço com ele? Como que eu lido com isso? Né? Está no Evangelho, né? Nós sabemos disso, mas a gente precisa trocar em miúdos, né? Então, eu acho que nós, muito racionais, generalizando, é claro que não é todo mundo, a gente precisa desse lado sensível que o Chico, nossa, nos deu grandes exemplos. Grandes exemplos. Realmente, viu? Quincas, antes de você fazer as suas observações, é claro que diante de uma dor como essa, né, que a ferida está exposta, a gente não consegue arrancar a dor de uma mãe dessa. Mas a gente pode ser a dipironazinha que dá uma aliviada naquele momento, né? E que a partir disso ela encontre novos recursos. Então, é o que nós deveríamos pensar antes de assumir qualquer posição
de conversar sobre isso. E eu acho que o Edgar, naquele dia, foi uma dipironazinha para mim, viu? Porque que bom. é tudo muito tumultuado, muito corrido. Porque as pessoas veem a gente aqui e falam assim, gente, esse Daniel não tem problema. Não, nenhum. O Quincas, com essa carinha bonitinha, não tem problema. não. Gente, quem não tem problema? Né? E são muitos os desafios diários, né? Sim. Estamos sujeitos a eles, né, Edgar? E veja, os maiores desafios estão dentro de nós, né? Ou seja, a gente leva para onde for, né? Os maiores desafios são desafios de compreensão, de entendimento do que está acontecendo dentro da gente. Os problemas de fora são fáceis. Os de fora, nossa. A maioria dos problemas de fora não são nossos, inclusive. Ué, né? A pessoa é de tal jeito. Isso é um problema dela. A pessoa não entende. Isso é uma dificuldade dela, não é minha. Né? A minha dificuldade é conviver com essa pessoa. A minha dificuldade é compreendê-la, é ter paciência, é fazer o que for possível para ajudá-la nesse processo de autodescoberta. Essa é minha. Essa é a minha dificuldade. Mas a dificuldade da pessoa não é minha. Não é minha. Então, assim, não, quase podemos dizer que não existe problemas exteriores. Todos são interiores. Mas tem a pobreza. A pobreza, talvez, me corrijam, hein? O maior desafio da pobreza, da fome, seja a aceitação dela e saber o que eu vou fazer com ela, o que ela me causa. O maior desafio da riqueza é o que a riqueza me causa, Deus me livre. Porque o pessoal tem medo da pobreza, eu tenho medo da riqueza. Não que a pobreza seja algo fácil, não estou dizendo isso, mas a riqueza, ela nos cutuca nos nossos pontos mais difíceis, no orgulho, no poder, no egoísmo. Ela serve isso de bandeja. De bandeja. A gente precisa orar pelas pessoas que têm muito dinheiro, que são bonitas e são poderosas. Orar por elas. É uma prova dificílima. Dificílima. Eu oro pelas pessoas que estão na fila da loteria para que elas não ganhem. Se elas ganharem 30 milhões, coitadas. Como que elas vão viver bem com 30 milhões? É muito risco. Né? Muito risco. Imagina você ganhar 30 milhões e ser feliz e não ir para o Brau. Muito difícil. Muito complicado. Eu já falei para Deus, se Ele quiser me dar dinheiro, Ele que se vire. Se vire. Eu não vou facilitar. Não vou facilitar. E eu não jogo, mas nunca. Mas nunca. Se eu ganho, Deus me livre. A encrenca que é isso. Então, os problemas estão do lado de... Veja, olha só, quando eu falo que tenho medo da riqueza, eu tenho medo de mim, não da riqueza. Porque na realidade a riqueza não tem nada a ver de ruim. Não. Né? Nada a ver. Nós que colocamos a riqueza como um instrumento de vaidade, de excessos. Exatamente. E todo excesso tem um preço bem caro. Tem. Todo excesso. Tem. Mas é interessante, você falava aí, eu estava aqui pensando. Deus nos concede tudo aquilo que nos é favorável para que aprendamos a amar. Que tornou-se o nosso tema de hoje, sem querer, né? Amar. Mas eu fiquei pensando, quando nós falamos aqui, o Wellington ressalta sempre da sua simpatia, e vamos aproveitar a ausência dele, né? Porque quando ele está aqui, a gente até nem fala assim, não, mas ele tem um carinho todo especial com você e com muitas pessoas, ele tem um coração fantástico. E eu fiquei lembrando do meu velho pai, que já desencarnou há muitos anos, e ele, de vez em quando, recitava, né? Recitava a poesia de Casimiro de Abreu, intitulada O que é Simpatia. E eu achei tão bom e busquei para que a gente pudesse, nessa leitura, ver aqui o que ele fala sobre simpatia.
E ele diz assim: simpatia é o sentimento que nasce num só momento, sincero no coração. São dois olhares acesos, bem juntos, unidos, presos, numa mágica atração. Simpatia são dois galhos banhados de bons orvalhos nas mangueiras do jardim, bem longe às vezes nascidos, mas que se juntam crescidos e que se abraçam por fim. São duas almas bem gêmeas que riem no mesmo riso, que choram nos mesmos ais. São vozes de dois amantes, duas liras semelhantes, ou dois poemas iguais. Simpatia, meu anjinho, é o canto do passarinho, é o doce aroma da flor, são nuvens de um céu d'agosto, é o que me inspira teu rosto, simpatia, é quase amor. Isso o Casimiro dedicou para uma menina. Eu achei tão interessante, né? E achei tão bom poder recordar do meu pai quando você disse que entendia que o amor tinha o seu nascedouro exatamente na simpatia. Sim. Que coisa boa, né, o Wellington, o Daniel? Que coisa boa a gente pensar que o amor nasce da simplicidade realmente. Então, nós não precisamos ter muito dinheiro, ser muito intelectualizados, nós precisamos simplesmente sentir. E não tem como sentir se não entendermos mais ou menos quem é ou o que é o nosso Pai Criador. Magnífico, né? Resumiu tão bem, Kinka. Resumiu tão bem. E nessa poesia você trouxe um outro aspecto da simpatia que tem a ver com a sintonia, né? A sintonia das almas, né? Talvez a simpatia são coisas indissociáveis mesmo. A simpatia que você sente por alguém, né? Quando você detecta, puxa, tal pessoa é simpática, certamente nós estamos falando de uma sintonia também, né? Eu nunca me encontrei pessoalmente com vocês, mas nossos sentimentos já se encontraram desde a primeira vez, né? Talvez seja um reencontro, talvez o que te chamou a atenção, Daniel, na voz que você ouvia enquanto fazia outra coisa, não era bem a voz, não era bem o que era dito, mas um passado que volta. Nós sabemos que não há improviso nas relações humanas, né? Não há improviso. Raríssimas são a primeira vez que acontece, né? Então, não, e eu falo para vocês, eu sou uma pessoa que não gosta de sair muito longe de Bauru, né? O Tato tem rodinhas nos pés, eu não tenho, né? O Tato passa uma semana em Natal, em Mossoró, assim, tranquilamente. Para mim, não é tranquilamente. E não é por agenda, não. É uma questão que eu ainda não sei resolver, mas eu resisto a ir longe, sabe? Não sei por quê. Resisto a ir longe. Então, assim, vocês ouvirem de mim que a gente podia se encontrar, até eu me surpreendo. Mas vai ser um presente para nós, viu? Não. Receber. Olha, vai ser um presente para mim e vai ser uma descoberta para mim. Eu acho que eu vou descobrir alguma coisa de mim. Porque, assim, como eu disse, seria um evento muito estranho. Ir tão longe, entende? Eu não faço palestras longe. Eu vou a 150 quilômetros daqui e volto correndo. Eu vou para Araraquara domingo, 2 horas da tarde, estou aqui. Entendeu? Vou e volto, 150, quietinho. Não, voltei, ufa, voltei pro ninho. Entendeu? Então, assim, não faço palestras longe. Não tenho... E olha que eu faço palestra há mais de 20 anos. Entendeu? Então, fico aqui escondidinho na minha caverna.
né? Eu queria sair da minha caverna, me surpreende, me surpreende. Vai ser uma bênção, viu, Edgar? E vai dar certo. Vai. Deus vai abençoar esse reencontro, viu? Se Deus Sim, quiser. com certeza, com certeza. Eu queria mandar um abraço para a Rosemary, a Débora, a filha dela. Lembra que amanhã ela vai operar o segundo olho da catarata. Ela já operou um, foi muito feliz, e amanhã vai ser submetida à cirurgia do outro olho. Vai dar tudo certo, viu, Débora? Com certeza. Vai sim. Conte com as Com nossas certeza. vibrações para sua mãezinha Rosemary, que é um outro coração. Aliás, é uma rede que vai se formando, né? Como que a simpatia nos alcança. É interessante, né? Nos alcança. Nós criamos uma família a partir da simpatia que se estabelece Sim. desses corações, né? Que vão se formando. E curioso, a gente consegue sentir. Uhum. A gente sente. Não consegue explicar, mas sente. Não consegue explicar, mas sente o carinho das pessoas. E realmente... pode falar, Edgar, Não, desculpa. desculpa, Daniel. Não, Desculpa. por favor, por favor. André Luiz fala que o verdadeiro alimento nosso é o amor. Né? Vocês sabem que a gente pode ficar mais de 30 dias sem se alimentar de alimentos sólidos. Alguns dias sem beber água. 3 minutos sem respirar. Veja que como a respiração é o mais precioso dos alimentos. Né? Mas ele diz que o amor, a gente não consegue resistir ao amor. Porque ele é o alimento da alma. Né? E é tão interessante, por isso que ele se torna incompreensível. Né? Amor é sinônimo do próprio Pai. Né? O amor e o Pai se confundem. Né? Eles são a mesma coisa. Né? E nós somos feitos dele. Né? Somos feitos de amor. Feitos do Pai. Eu chego à conclusão que um amor do tamanho e da qualidade de um Cristo já existe dentro dos seres humanos. Não sei onde. Né? Tá aí perdido lá no meio. Nós somos tão grandes. Né? Tá lá. Nós só não sabemos onde está, nem como usar. Nem o que é. Nem, se a gente passar em frente, não sabe o que é. Né? Então, é por isso que essas redes, Daniel, se formam naturalmente. Né? Eu fico olhando as mariposas, por exemplo, os mosquitinhos, na noite escura, aonde que elas se juntam? Em volta do poste, da luz da lamparina. Né? Acende uma luz numa rua escura. Né? Na luz do poste tem um monte de inseto, um monte de mariposa. Por quê? Por causa da luz. Nós igualzinho. Igualzinho. Aonde tem ali uma luz de amor brilhando permanentemente, mais forte, todo mundo vem atrás. Olha só o livro Libertação, quando Gúbio arrumou a casa da Margarida, né, com vibrações diferentes, começou a juntar uma multidão. Por quê? O que eles sabiam? Não tinha nenhum cartaz lá, ó, aqui vem aqui, se salve. Não tinha nenhum cartaz. Né? Mas eles sentiram a presença do amor. Né? Quando o Gregório encontrou com a mãe, como ele pôde resistir ao amor? Não conseguimos resistir ao amor. Né? E você falou do Chico. O Chico vai ser lembrado por muito, muito tempo, não porque ele foi um dos médiuns mais excepcionais da humanidade, mas porque muito amou. E me chamou muita atenção isso. Logo depois que ele desencarnou, a Globo fez uma série de entrevistas com o pessoal de Uberaba, tudo, né? E ele entrevistou o Bacelli. Lembro que perguntaram não sei o que para o Bacelli, e depois perguntaram para um senhor de mais de idade, magrinho, eu não me lembro, não sei quem é. Aí perguntaram para esse senhor se haveria um sucessor do Chico. Ou perguntaram se ele seria o sucessor do Chico. Ele ficou espantadíssimo, falou, não sei amar o suficiente. Nossa, eu nem sei o que aconteceu depois, na reportagem. Porque aquilo me impactou tanto.
não sei amar o suficiente. Por isso não posso ser o sucessor do Chico. Esse é o verdadeiro motivo de que não há sucessores. Quem é que sabe amar daquele jeito? Quem? Né? Então, o amor realmente... E Jesus também coloca. Como que a gente vai conhecer os discípulos? Por muito se amarem. Esse é o rótulo, esse é o distintivo que muda totalmente. E eu fico muito contente de saber, já que eu não entendo nada de amor mesmo, né? Porque é uma coisa, eu estou falando aqui, ele é igual a Deus, Deus infinito, eternidade, essas coisas, eu não entendo nada, porque quem que entende o que é infinito? Né? Mas temos a simpatia, a simplicidade da simpatia, como o Quincas coloca. Olha só, gente, que alegria tem que ser a nossa de saber que se você conseguir ser um pouquinho simpático com alguém uma vez por dia, você já começou a amar. Não é bom, gente? Esse amor tão gigantescamente distante de nós, esse amor que parece que não tem nada a ver com a gente, de início que nós somos, ele vira para a gente e fala assim, não, fica calmo. Se você for gentil com alguém, você já começou a caminhada para o amor. Poxa vida, que coisa mais linda isso, que coisa mais confortadora. Que coisa boa isso. Olha aqui que gracinha da Tatiana Amâncio. Tatiana, obrigado, viu, pela sua presença aqui no nosso Prosa Espírita. Edgar Miguel é uma simpatia. Poxa vida. Eu tenho 77 anos, por isso posso falar que você está muito bonito. Oh, simpatia, Edgar. Não, e depois eu que sou simpatia. Não, ela que é uma simpatia, meu Deus. Aí o poeta fala que é quase amor. Viu? É quase amor. Mas é interessante que o Emmanuel sempre colocando para nós também, para a gente entender esse amor. E aí ele coloca no material de construção, no livro, uma página tão interessante e curtinha, né? Do discípulo que pergunta para o instrutor. E eu fiquei pensando cá comigo, né? A pergunta é: qual a mais alta demonstração de amor a Jesus que nos seja possível realizar diante dos outros? Olha que coisa interessante a colocação. Aí você pensa, quando Jesus nos ensina, né? Quando eu estive com fome, sem roupa, etc., etc., me abrigastes, me acolheste, me vestistes, me alimentaste, e etc. E vem essa pergunta. Aí ele disse assim, o orador, ou melhor, o orientador refletiu por alguns momentos e respondeu, filho, a mais alta mostra de dedicação ao Divino Mestre é amar a alguém que tudo terá feito na vida para não merecê-lo. Não vou falar mais nada, só o Edgar e o Daniel. Como é grande esse amor. Do que esse amor é capaz, né, gente? Eu fico, às vezes, pensando com meus botões também, viu, Kinka? Como se faz quando alguém te fere e você ter compaixão pela pessoa que te fere? Como que se consegue isso? Meu Deus. Porque, veja, uma coisa é você nem ficar com raiva, que já é um passo, assim, quilométrico, né? Você esquecer, não foi nada, não foi nada. Passou-me para trás, roubou meu negócio, me traiu. E você ficar bem, manter o seu peito em paz, para mim isso já é uma glória.
suprema. Não. Aí o amor está nos dizendo que o tempo vai passar e as experiências virão e a gente vai aprender a amar essa pessoa. A ter simpatia. Esquece o amor. Nós vamos ter simpatia por essa pessoa. A falar, meu Deus, essa pessoa me feriu, ela deve estar muito doente. Ela deve estar muito nesse. Eu não. Os textos falam, você, diante de um doente, o que você faz? Você tem paciência, você cuida. Você bate no doente? Não, você não bate no doente. Você quer se vingar do doente? Não, você não quer se vingar do doente. Você quer cuidar do doente. E se aquele que te fere é o doente, muito mais do que o doente do corpo, como que eu posso querer vingança? Como que eu posso pensar mal dele, se ele é o doente? Então, assim, eu não encontro em mim caminhos íntimos para chegar nesse ponto. Não encontro. E fico me perguntando como que eu construo esse caminho. Porque, veja, isso é felicidade, né, gente? Você ser ferido, como o Quincas colocou, a pessoa não merece, ela não fez nada para merecer. E você, sinceramente, em paz, trabalha pelo bem dela. Eu acho que a gente vai ter que fazer que nem a água que você joga na terra. Ela encontra os caminhos. Quando você pega o balde assim, joga na terra assim, aí você olha, ela vai encontrar. Ela não sabe para onde ela vai, mas ela vai para onde ela tem que ir. Eu acho que talvez seja assim com a gente também. Vai trombando com uma coisa, contornando ali, descobrindo os caminhos dentro da gente. Mas assim, eu não sei. Que botão que eu tenho que apertar dentro de mim, né? Não acho esse botão. Para aí sim é um grande desafio, hein, Quincas? Ter simpatia por aquele que te fere. Deus meu. Que coisa mais linda isso, né? Que paraíso vive essa pessoa? Paraíso íntimo, né? O que a faz sofrer? Nada. Nada. Está no céu. É bom saber que a gente chegará lá. É um processo de libertação extremo. É livre, né? Essa pessoa é livre, né? Você disse muito bem. Ela é livre dela. Ela é livre de tudo que aprendia intimamente. Das crenças, daqueles sentimentos deseducados. Porque, assim, no final das contas, eu acho que a gente racionalmente já está até bem educadinho, né? Mas emocionalmente a gente é uma criança de 9 anos. 9 anos. Rebelde, mimado, briga, faz bico, né? Se revolta porque não tem o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Emocionalmente, é assim que eu me vejo, inclusive. Né? Por isso que a minha estratégia é manter o sentimento na coleira. E dentro da casinha, inclusive. Não sai daí. Entendeu? Quieto. Entendeu? Né? Porque como que vai educar um cão bravo? Tem que ser firme. Não tem? Tem que adestrar bonitinho. Mas a gente não precisa ter pressa, né? A gente não precisa. É uma outra coisa que eu tenho aprendido é não ficar chateado pela gente ser o que é. Não ficar chateado. Nem ficar triste. Eu acho que quando a gente fica triste porque ainda a gente não é Jesus, é muito orgulho ainda. Né? Ah, vou demorar tanto. Vai, e daí? Qual o problema? Qual o problema? Né? Qual o problema? Se a gente já pode começar a
a criar alguns milímetros de paraíso dentro de nós e já usufruir. Porque o pai paga à vista, né? Ele cobra a prazo, mas ele paga à vista. Né? Você fez uma coisa, ele já pagou, tá, pronto. Né? A gente pisa na bola, ele fala, vamos parcelar, né? Vamos dividir bastante, dar uma carência, é ótimo. Não quero outro. Não quero outro, não. Ó, Quincas, eu te falei, você lembra que eu te falei que ele era danado, né? Você lembra, Quincas? Como esquecer? Eu lembro muito a apresentação que você fez para nós, para mim e para o Wellington, né? Quando você... É interessante. A pandemia nos permitiu conhecer muitas pessoas, né? Olha que coisa interessante. Mas quando você falava aí, eu fiquei aqui pensando, né? Enquanto nós não colocarmos dentro de nós, na nossa cabeça, no nosso coração, nas nossas ideias, que nós somos, antes de tudo, um espírito, vai ser difícil. Vai. Você tem Porque toda a razão. aí nós vamos viver só para as coisas da terra. E confunde-se, comete-se determinados enganos que não podiam mais acontecer no século que nós estamos vivendo, numa era da comunicação tão fácil e a gente se distancia tanto um dos outros. É uma coisa incrível isso, mas sem desânimo, como você falou. E aí você me fez lembrar, eu tive um período que, às vezes, eu chegava de uma palestra, às vezes até a gente viajava bastante, e quando eu chegava, eu ficava assim, tão pensativo a respeito do que eu falei e do que eu faço. E muitas vezes eu ia dormir chorando. Mas um dia eu descobri uma coisa, né? Eu estava sendo orgulhoso. Eu tinha que ser mais humilde e entender que eu ainda sou uma alma precisando de passar por muitas coisas. E vamos passar por todas essas coisas para a gente se desenvolver esse amor que é tão difícil. E achei engraçado, Edgar e Daniel, que um dia eu fiz palestra e nós terminamos, um cidadão teve um lanche e o cidadão me fez um questionamento. Falou, olha, na realidade eu gostei da sua palestra, tal. Só quero lhe fazer uma pergunta. Você pratica tudo isso que você falou aí? Edgar? Aí o Negrinho pensou um pouquinho e falei, olha, se eu praticasse tudo o que eu falei, provavelmente eu não estaria aqui falando para você. Eu já estaria no ano superior. Mas é o caminho. Então, na realidade, a gente fala muito para a gente mesmo, não é, Edgar? Isto. Eu gosto de pensar que todas as vezes que a vida nos permite trabalhar com o outro, e a gente fala pelo outro, não é pelo outro. A gente... O pai é muito esperto, né? O pai não dá ponto sem nó, né? Ele... Muito esperto mesmo. Ele nos coloca... Ele fala assim, olha, Edgar... Você vai dar palestra, nossa, você tem umas habilidades, vai lá, você vai ajudar muita gente. Aí a gente se anima, nossa, eu vou ajudar muita gente. Aí o orgulho, né, leva a gente lá, né? Leva a gente lá. Aí a gente vai, começa a dar palestra, né? Aí um dia esse Deus vira para nós e fala assim, você está há alguns anos dando palestra? Alguns anos dando palestra. Que ótimo. Está ajudando bastante gente. Está ajudando bastante gente. Bom, né? Bom. E quando é que você vai se ajudar? Você já ouviu bastante, né? Já viu bastante o que você fala? Percebeu que tem duas orelhas? Ele pergunta. O Deus, né? Uma boca, duas orelhas? Você é o primeiro que fala. O primeiro que ouve. Então,
O palestrante sempre está falando para si. Ele é o maior necessitado. A pessoa que mais tem que ouvir as minhas palestras sou eu. Sou eu. O passista, a pessoa que dá passe, ele é o maior necessitado do passe. Não do passe que receberia, mas do passe que está dando. Ele é o grande necessitado. O dirigente de reunião mediúnica, o esclarecedor, ele é imensamente necessitado do que ele fala ao espírito. O médium, imensamente necessitado da doação. Então, o pai, parece que ele aceita gente, trabalhadores imensamente imperfeitos, só dá trabalho para ele. Porque vocês sabem, né? A gente vai e a espiritualidade sai atrás arrumando tudo, né? A gente... Uma vez, um médium veio para Bauru e fazer um ciclo de palestras, inclusive, né? E ele disse que uma vez ele estava orando antes de sair para dar palestra e ele perguntou para o mentor dele o que ele poderia fazer para fazer bem feito o trabalho dele. E a resposta foi: apenas não atrapalhe. Né? Então a gente não sabe o que está acontecendo na nossa frente. Imagine o que está acontecendo nos bastidores da vida. Você vai numa palestra, o que está acontecendo na palestra? Você não tem a menor noção do que está acontecendo com cada uma daquelas pessoas? O drama que cada uma está trazendo, a gente não sabe nada. Nada. Então, se a gente não atrapalhar, a gente já fez muito. Porque a gente é que nem alto-falante, né, Quincas? Alto-falante, a gente é que nem papagaio, a gente repete. Né? Coloca umas florzinhas no meio, né? Conta umas piadinhas assim, né? Mas é tudo pra gente. Tudo. Tudo pra gente. E a gente... Também já me perguntaram isso que te perguntaram, se eu faço. E eu falo, não. Não. Mas eu garanti para a pessoa que eu tento. Eu tento. É a única garantia. Porque eu também considero que quem tenta conseguirá um dia. Porque nós temos a eternidade para tentar. Por exemplo, eu vou aprender a andar de bicicleta, eu vou cair. Mas se eu cair e não subir de novo na bicicleta, eu nunca vou andar. Né? Vai ralar o joelho, tudo bem. Né? Vou errar, ok. Então, a gente tem que tentar infinitamente. Às vezes eu pergunto, Deus, vou tentar de novo. De novo eu estou sentindo essa bobagem. De novo. Até quando? Ele nunca responde. Ele nunca responde porque é para continuar tentando. Né? Até você conseguir, filho. Deve ser a resposta. Até você conseguir. Né? E a gente tem que ver isso com muita naturalidade. Sabe? A gente precisa... se aceitar. Ah, eu tenho tudo isso? Tenho. Qual o problema? Qual o problema da gente ter orgulho, gente? Qual o problema da gente ter egoísmo? O fato da gente nem falar isso ou virar as costas para isso não muda o que é a realidade, né? Então tá bom. Não vamos nos sentir menores por isso. Esse é o grande ponto. A gente se sente menor só porque a gente matou 10 ou 20 pessoas. O Pai vem nos dizer que não importa o que a gente faça e a gente continua sendo amado. Mas é quando é que nós vamos gostar da gente mesmo do jeito que a gente está hoje? Quando? Porque a lei maior diz que nós precisamos amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então eu não sei bem se a gente deve sair tentando amar os outros assim, de primeira, se eu não sei como me amar. Se eu nem descobri que eu tenho que fazer isso. Isso não é egoísmo, hein, gente? Eu preciso gostar de mim do jeito que eu sou, para que eu possa mudar. Essa é uma colocação que a irmã Dufour fez naquele livro Reforma Íntima Sem Martírio, muito interessante. Você não muda o que você não reconhece. Ninguém vai no médico se não falar, eu estou doente. Ninguém vai no médico. Aí a pessoa fala, não, eu não estou doente. Tá, sim.
Não estou. Pronto, não tem jeito. A pessoa não vai atrás. Né? Então, enquanto nós não olharmos de frente, sem medo, o nosso orgulho não é um demônio. O nosso egoísmo... Eu gosto de pensar que o orgulho e o egoísmo é o nome de um exagero dentro de nós, de um desequilíbrio. Por exemplo, para mim, egoísmo, não sei se vocês concordam, egoísmo é o instinto de conservação que saiu do eixo, que ficou gigante. E vocês sabem que a diferença de remédio para veneno é só a quantidade. Só a quantidade. Então, o instinto de conservação, a autoproteção, o me preocupar comigo mesmo, saiu do equilíbrio. Pronto, virou egoísmo. Então, eu não posso matar o egoísmo. Eu tenho que tirar o excesso do egoísmo para que ele volte a ser útil. Orgulho talvez seja excesso de amor a si mesmo. Excesso de autovalorização. Então, é menos. Você é valioso, é menos. Calma. Calma, não exagera. Não é mais que ninguém, é igual. Né? Quando você volta para esse equilíbrio, bom, deixa de ser orgulho para ser amor próprio. Né? Então, eu preciso olhar para esses sentimentos sem apavoro, sem achar que eles são cobras venenosas, que eu tenho que sair correndo. Não, eu tenho que chamar eles para perto. Senta aqui, vamos conversar. Conta aí qual é o problema. Né? Não sei se vocês concordam com essa ideia. Você está coberto de razão, Edgar. Eu lembrei aqui do André Luiz. Se não me engano, é no Evolução em Dois Mundos, se eu não estou enganado. Ele vai falar justamente sobre a utilidade do orgulho e do egoísmo. Preciso ler de novo Evolução em Dois Mundos. Não me toquei disso. Por que é o mais difícil? Porque é o primeiro que aparece. O orgulho, depois o egoísmo. Mas no processo de evolução ele foi útil. Claro, nos trouxe até aqui. Isso, para que eu me reconhecesse. Opa, eu existo. Olha só, para que eu me reconheça. Então, em me reconhecendo, eu enxergo a individualidade. Então, ele fala que o egoísmo foi útil para o processo de individualização do espírito. Fantástico. Então, é o que você falou, o problema está no excesso de eu, né? Né? Excesso de cuidado só comigo, excesso de autovalorização. Agora, eu acho que... acho não, né? Isso é uma obviedade, né? Nós temos que começar a enxergar o outro. Nós já nos vemos muito, né? Nos vimos muito, né? E veja, como que é que a gente vai enxergar o outro? Se enxergando. O que está acontecendo com o outro? Ele é muito orgulhoso. Não, veja, é o processo igual ao que está acontecendo comigo. Quando eu me conhecer, eu vou conhecer o mundo inteiro. O mundo inteiro. Né? Por isso que a sabedoria gigante, né, do Cristo, né, essa questão da gente se ver no outro, né, que ele nos convida, se veja no outro. Você é igualzinho, nas suas tendências, nas suas dificuldades. A dor que o outro sente é igualzinha a sua, igualzinha. Né? Então, eu preciso olhar para a minha dor. Né? Olhar para ela com carinho. Né? A dor é de uma utilidade, a mestra dor. Né? Meu Deus, como a gente sofreria, olha só o que eu vou dizer, hein? Como a gente sofreria sem ela. O que eu seria sem minha dor? Não, a gente ia ser terrível. Primeiro que a gente ia ser tudo muito mais tirano que a gente é hoje. Né? A gente ia ser insuportável, né? Convenhamos. Né? Então, a dor é margem. A dor é a margem do rio. E vocês sabem que o rio só chega no mar porque tem margens. Senão ele vira uma lagoa, né? Vira uma poça d'água gigante. A fronteira, o limite, daqui para cá não, hein? A dor é isso. Calma, chega. A dor é a cerca elétrica, né? Que não, se a gente encostar, dói. Que põe a gente para frente. Pega o gado. O arame farpado fala para ele ir nessa direção, porque aqui não pode.
A dor é o arame farpado da vida, que vai nos falando, epa, dá por aqui não, epa, por aqui não. E aí a gente vai encaminhando até chegar ao oceano, que é o Pai, né? Ou o oceano que somos nós mesmos, né? Não sei bem ainda. Ô, Edgar, eu lembrei também desse livro que você citou, da Irmã Dufour, eu gosto muito. Ela diz da importância de fazermos as pazes com o homem velho. Diz mesmo. A importância de fazer as pazes. Aí eu vou contar aqui aquela historinha de novo do Zé Amaral, que eu acho que ilustra muito bem isso. Já contei uma vez, vou contar de novo. Eu não sei, conta. Nós temos um amigo expositor espírita de Divinópolis, grande Zé Amaral. Ele é uma figura. E ele contou-nos uma vez que fumava muito, era portador do vício do tabaco. E ele, né, naquela luta para se libertar do vício. Como que eu vou ficar livre do cigarro, que já me causou efizema? Me deu câncer nas cordas vocais. Até que ele foi entendendo que o cigarro não era seu inimigo, que ele precisava reconhecer o valor do cigarro. Aí diz ele que um dia vestiu a sua melhor roupa, foi no bar onde ele ia sempre, falou assim, me dá um maço de cigarro. Aí ele pegou o maço de cigarro, foi para casa, sentou, colocou ele de frente, falou assim, meu irmão, você foi tão útil para mim, eu sou tão grato a você, quantas vezes que você aliviou meu estresse, me acalmou, me distraiu, me promoveu tantos momentos felizes, mas eu entendo que a partir de hoje nós vamos seguir caminhos diferentes. Eu não preciso mais de você e você também não precisa mais de mim. Então eu vou sempre lembrar de você, nunca vou me esquecer de você. Mas eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim até hoje. Mas de hoje em diante vamos seguir outros caminhos. Eu acho que é mais ou menos isso que a Irmã Dufour quer dizer, quando ela recomenda-nos fazer as pazes com o homem velho, com as imperfeições. Porque se não fosse elas, eu não teria conhecido o Edgar, o Quincas, a Carolina, a Elizabeth, a Flávia, a Livramento, né? Tantos corações que cruzam o nosso caminho todos os dias, para o Daniel ser como ele é, o Edgar ser como ele é. Né, Edgar? É isso mesmo, não, é isso mesmo. O amor, gente, o amor abraça tudo, né? O amor nunca separa, nunca divide, nunca desune. Então, se chegar o mais terrível dos elementos, o amor abraça. Se chegar o coração mais odioso, o amor abraça. Se chegar o vício, o amor abraça. Né? Então faz todo sentido o que você colocou, que nós precisamos reconhecer a utilidade de tudo que existe. Né? O estrume é extremamente útil. O lixo é extremamente útil. O vício é útil. Eu já vi textos. O pai aproveita até o suicídio. O suicídio é uma lição dificílima que o pai aproveita para que quem o comete possa entender o valor da vida. Veja, nós não precisamos desse tipo de lição. Nós não precisamos, obrigatoriamente, da lição do vício. Né? Já sabemos, está lá no Livro dos Espíritos também, que a gente não precisa procurar encrenca. Né? Deixa que as lições cheguem naturalmente. Né? Não vão atrás de encrenca. Né? Porque a gente não sabe nem escolher encrenca, inclusive. Né? A gente escolhe errado. Mas se a gente não consegue resistir a determinadas circunstâncias, para que a gente aprenda com ela, conforme você disse, a gente precisa se reconciliar com ela. Por isso que a gente volta num ponto que é, nós não podemos querer retirar o orgulho de nós. Ele faz parte de mim. Como você bem disse, eu preciso me reconciliar com ele. Eu preciso abraçá-lo, entendê-lo para que ele se transforme. Mas ele é meu.
meu. Se eu tirar uma parte de mim, não sou eu. Eu não estou querendo dizer que ele vai continuar sendo do mesmo jeito, já que tudo evolui, até as pedras evoluem. Então, meu orgulho também vai ter que evoluir. As partes ignorantes de mim vão todas ter que evoluir, mas não deixarem de fazer parte do meu universo interior. Nada. Então, eu acho que um outro convite permanente do amor, o amor nos convida a abraçar abraçar assim, a não rejeitarmos ninguém. Mas eu acho que ele é mais amplo, ele convida-nos a não rejeitarmos coisa alguma. Não rejeitar, abraçar não quer dizer concordar, não quer dizer que aquilo deve ficar na minha vida, como você colocou. O cigarro foi útil até hoje. Daqui para frente, obrigado. Daqui para frente é outro caminho, né? Então, esse processo de transformação é talvez o que a gente deva almejar e não querer retirar partes de nós, como a gente ouve. Não preciso arrancar o orgulho de mim como se ele fosse o inimigo. O inimigo é aquele que você escolhe. Você que escolhe. Nós escolhemos nosso inimigo. Você que dá nome. Ah, não, isso é meu inimigo. Isso aqui me atrapalha. O cigarro me atrapalha. Não, o cigarro não atrapalha coisa nenhuma. Ele está lá quietinho no canto dele. O cigarro fala de mim. Vocês sabem, André Luiz, acho que coloca, as tentações nascem de dentro de nós, não tem nada a ver com nada fora. Não existe tentação de fora, de dentro para fora. Desculpa, de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Sou eu que tenho sintonia com aquilo, sou eu que sou impactado por aquilo, né? Então é de mim que o cigarro está falando. E eu preciso me acolher esse meu lado também, né? Então o amor acaba sendo solução para tudo, né, gente? Não tem jeito. Solução para tudo. Vamos amar, né, Quincas? Amemo-nos. Eis a grande tarefa, né? Eis a grande tarefa. A gente respeitar o que está à nossa frente. Respeitar. Agora, respeitar não significa que nós vamos ser coniventes. Perfeito. É diferente. Entender que a pessoa, ou nós mesmos, né? Poxa, eu sou orgulhoso. Bom, e daí? Eu preciso transformar isso. Mas quem é o responsável sou eu. Não existe culpados em torno disso. Mas é engraçado, Daniel, você conta o caso aí do cigarro do José. Eu me lembro de um dia que eu estava saindo da minha casa e logo à frente estava uma senhora parada, fumando. Estava ali, né? E eu olhei para ela assim e falei, minha senhora, por que a senhora não larga de fumar? Isso faz tão mal. Olha a minha imprudência, né? Ela olhou para mim e falou, meu filho, pegou o cigarro, colocou ao alto assim e disse assim, sabe isso aqui? Está vendo isso aqui? Já evitou muitas vezes que eu pôsse fim na minha vida. Eu tenho a ideia do extermínio, estou acabando de sair ali do psiquiatra, e quando eu sinto muita vontade de pôr fim à minha vida, eu acendo um cigarro e, à medida que vou fumando, vai me vindo uma realidade que eu não devo fazer isso. Bom, eu não ia falar para ela, não, então continue fumando, né? Que coisa, né? Vai falar o quê? Ô, Quincas, uma vez, essa história do Chico eu ouvi do Wagner Gomes Paixão. Diz ele que tinha um frequentador do grupo da Prece, lá de Uberaba, que fumava. E ele saía, às vezes, para fumar escondido do Chico. Ele ia sempre atrás da casa para fumar um cigarrinho. E um dia ele foi surpreendido pelo Chico. Mas ele ficou tão sem graça, tão sem graça. O Chico percebeu, obviamente.
assim, a situação embaraçosa que ele ficou. Olha o Chico. O Chico falou assim: meu filho, não preocupa não. Eu de vez em quando dou uns traguinhos também. Olha só. Que Olha o coisa cuidado do linda. Chico. Olha o cuidado do Chico com o Cuidado. outro. Preocupa Aonde não. chega o amor, hein, gente? Para não constrangê-lo, né? Para não constrangê-lo. Grande história essa, hein, Quincas? Grande história. E a gente continuando vendo mal em tudo, né? E até o mal é bom, né? Às vezes. Tanto assim. Eu tenho pensado muito, tudo que existe É bom. é preciso que exista, Isso. é necessário. Né? Agora, chega um momento que algumas coisas vão ser desnecessárias. Olha aí. Né? É a libertação. É. E aí entra a composição do amor. Porque a sublimidade do amor, tudo é amor, tudo é amor. Né? Tudo que você observa, aquilo que é parte de Deus, que não é obra do homem, porque o distanciamento do amor é consequência das nossas imperfeições. Sim. Só isso. Só. À medida que formos corrigindo. Agora, aquele amorzão que o nosso querido Paulo nos coloca, tem um momento que ele diz assim, né? Ainda que eu tenha fé capaz de transportar monte, mas se não tiver amor, Nossa Senhora, eu nada sou. Nada só. Eu lembrei aqui ainda como que uma coisa vai puxando a outra, né? O paradoxo materialista tem lógica. Porque os materialistas dizem assim: se Deus está em todos os lugares, ou seja, ele é onipresente, e se ele é soberanamente bom, como explicar o mal? Já explicamos hoje. Como explicar? Aí Kardec vai dizer lá no livro Céu e Inferno, a Gênese. Ah, não me lembro agora. Que na verdade o mal não existe. É fruto da ignorância do homem. É ignorância. Aquilo que a gente acha ser mal é uma ignorância. É como uma criança, né? A gente vai falar assim, gente, mas fazendo isso de novo. De novo, né, Quincas? De novo. Né? O Emmanuel coloca lá no Consolador, acho que é 135, né? Ele mostra que o homem, se considerando superior a Deus, cria o mal. Olha, a ignorância. A ignorância. A ignorância. Que tem aquela conotação real quando Jesus exprime, né? Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. A ignorância. A nossa ignorância ainda muitas vezes faz com que nós nos sintamos desequilibrados, porque está muito quente, apesar de ser uma estação quente, porque está muito frio, a despeito de ser uma estação do frio. Poxa, é época do frio, é época do calor, e nós revoltamos com isso. Ignorância pura. Aí né? vem o nosso próximo, é nosso irmão. Temos que amá-lo. Edgar, eu ficaria aqui até as folhas das árvores caírem, viu? Eu também. Eu também. Eu também. Ficaria nessa prosa hoje aqui. Ainda mais sem o Hélio. Aí que eu ficaria mesmo. Ah, coitado. Vocês viram que quando o Hélio saiu, as coisas parecem que melhoraram? Encaminharam. Para onde foi o Wellington hoje? O Wellington está lá no espiritismo.net. Fazendo Tá trabalhando. trabalho. Ele está trabalhando. Brincadeira, gente. O bom saber que o mal que a gente faz só atinge a quem faz. Isso mesmo. Não é? É muito interessante a gente saber que o Pai aproveita isso, né, para gerar oportunidades para as pessoas ao nosso redor, no nosso mal, para aprenderem, para melhorarem. Então, realmente, tudo tem a sua utilidade, como o Quincas disse. E isso, gente, principalmente para todos que nos ouvem, é muito consolador.
Porque, assim, não há trecho da vida desaproveitado. A gente fala assim, fulano perdeu a vida dele. Isso é impossível. Perdeu tempo. Impossível. Não existe isso. Tudo é aproveitável, né? Se eu passei 30 anos odiando alguém, isso vai ser muito útil para a minha experiência de autoconhecimento. Quando eu ganhar lucidez sobre isso, isso vai ser útil. E foi útil para todo mundo que estava ao meu redor, dentro dessa trama fantástica que Deus organiza para que haja, como que é? Para que haja como que é? Para que haja aquele que é injusto, mas para que não haja um injustiçado. Não há injustiça. Isso. Não há injustiça. Então, se eu te ferir, Daniel, eu estou sendo injusto. Mas você não foi injustiçado. Há justiça em todas as injustiças. Porque Deus é soberano nisso. Imagina que ele vai deixar que alguém te atinja sem que isso seja útil. Imagina. Tem sentido, é lógico isso. Isso é lindo, gente. Então, assim, e veja, só para finalizar, que eu sei que o nosso tempo está acabando. O sofrimento que eu sinto é a minha resistência à experiência que a vida está me propondo. Porque nós temos que entender que fazer o bem faz bem. Faz bem, muito bem. E nos prepara para as vivências, né, Quincas? Exatamente. Prepara, né? Então, a causa do sofrimento não é a exterior, é sempre na nossa forma de enxergar o que está acontecendo e como as pessoas são. Se a gente mexer nesse ponto, a vida é outra. A vida é outra. E nós vamos conseguir. Aguarde, só não sei a data, mas que vamos conseguir. Data eu não sei. Eu estou te esperando aqui em Ibiá, viu? Nós estamos te aguardando aqui em Ibiá, né, Kiko? Ibiá, Monte Carmelo. Nós vamos fazer um roteiro para você, Ibiá, Monte Carmelo. Tupaciguara você não precisa de lá, não. Não precisa. Não pelo Hélio, mas pelos Tupac... Quem nasce Tupaciguara é o quê, Quincas? Tupaciguarense. Vou ter que aprender a falar isso. Terra boa, terra boa. Ai, que bom. Nós vamos organizar isso, sim. Vamos organizar com muita alegria. E eu fico imaginando muitas rodas de conversa. Muita prosa. Você falou uma coisa agora que mexeu comigo. Será que não está no momento assim da gente mudar um pouco a dinâmica das apresentações nas casas espíritas? Por exemplo, levar uma prosa para uma casa espírita. Encontramos nós três, vamos conversar sobre espiritismo e com o povo, interagir com o povo. Quincas, eu tenho, toda vez que me convidam para palestra, eu tenho insistido a ponto de quase ser mal educado, quase, para não me permitir falar sozinho 60 minutos. Primeiro que eu acho uma ousadia do palestrante decidir o tema que os outros vão ser obrigados a ouvirem. Uma ousadia. Quem sou eu para saber o que você precisa ouvir? Ousadia. Mas, ok. Então, eu tenho insistido muito com conversa. E eu tenho feito as minhas palestras assim, 15 minutos eu falo, só para dar o tom da conversa, né? Qual é o tema, né? E depois, só conversa. Que belo. Só conversa. E eu tenho conseguido isso no lugar mais formal que eu conheço, que é o Amor e Caridade, aqui em Bauru. Né? É um centro muito grande. As palestras muito pequenas têm 100 pessoas. Né? Então, o próprio salão, né, o tamanho do salão já dificulta o diálogo. Mas a gente tem conseguido fazer, e outros têm feito também, de falar 15 minutos e o microfone percorre a plateia. E uma vez eu cheguei lá e falei assim, do que nós vamos falar hoje? Eu dei um tema, sobre relacionamento, do que nós vamos falar hoje? Claro que eu não sou que nem o Richard Simonetti, que abria o pinga-fogo sobre qualquer coisa da doutrina. Não tenho essa coragem, nem competência.
mas dentro daquele âmbito que eu estou mais acostumado. Vamos falar de sentimento hoje. Tá, e aí, gente? O que vocês acham de sentimento? E aí a coisa vai saindo. E olha, eu tenho percebido, as pessoas querem falar. Viu, Kinka? Elas querem falar. Então, quando eu for para aí, se a gente pudesse fazer só roda de conversa, nossa! Então, eu vou fazer o convite formal agora para você. Você vai ver aí na sua agenda uma data que... Um mês que você pode sair, uns 3, 4 dias. E aí você vem fazer um roteiro aqui em Minas Gerais. Você vai comer frango caipira, pão de queijo. Nossa, mãe. Gente, pé de moleque, o doce de leite, o pé de moleque de Monte Carmelo. E o café? Não é pé de moleque, não, Kink. É um doce. Cocadinha. Gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. É uma coisa assim espetacular. Não fala Ela é isso. uma cocada queimada com cremezinho por dentro, que eu nunca vi nada parecido na minha vida. E é feito em Monte Carmelo, né, Quincas? Quem é o dono da fábrica é o presidente atual do Centro Espírita Humildade, Amor e Luz. Aqui, o dia que eu for com a Deusa, você faz favor de comprar um para me trazer. Eu quero daqui para me trazer para me comer em casa. Eu também quero. Toda vez eu venho com vontade. Tá, ok. Não, vamos combinar assim. Vamos. Uma sexta, sábado, domingo, Daniel? Aqui seria melhor se você pudesse. Durante a semana é difícil, né? Tudo pode ser organizado na vida, né? Você poderia fazer como a Deusa, segunda Ibiá, terça Monte Carmelo, quarta Tupaciguara. Segunda em Monte Carmelo. Segunda Monte Carmelo, terça Ibiá, quarta Tupaciguara. Puxa. Quinta Uberlândia. Pixa, já virou a semana, né? Pelo jeito. Mas é lógico. Vamos aproveitar você, ué. Meu Deus do céu. Olha, vai ser... Eu nunca fiz isso na vida, viu? Aí você vem no final de semana para Ibiá, você vem no domingo, no sábado, nós bater um papo. Nós vamos ter agora, dia 11, estamos reunindo uma turma aqui em Ibiá. A Deusa Samu vem, a turma grande, o Quincas vem, o Wellington vem, o Jailton, o Tiago, a turma boa. E de lá nós vamos para o Instituto Espírita do Amor. Isso, dia 12. Aqui pertinho, o Instituto fica pertinho aqui de Ibiá. Que coisa boa. Não, nós vamos fazer isso sim. Vamos organizar. Mas se para você for melhor no final de semana... Não, segunda, terça e quarta, bem interessante, viu? É só eu não ter aula. Então, é uma prosa mesmo. Nós estamos organizando uma excursão do Edgar a Minas ao vivo. Olha só. O bom da prosa é isso, né? Vai ser muito bom abraçá-los de verdade, né? Vai ser bom. E estão todos convidados, viu, gente? Venham para Minas, venham para Ibiá, venham para Monte Carmelo, para Tupaciguara. Venha para a gente trocar essas energias pessoalmente. É isso. Edgar, não sei como te agradecer mais uma vez, viu? Mas, olha, o salário que eu recebi é altíssimo. Altíssimo. Me saio daqui com o coração aquecido e muito animado, inclusive, para as batalhas de transformação que a gente tem que fazer, né? Então, eu tenho muito a agradecer, preciso de momentos assim, né? Então, a gratidão é toda minha, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Quincas, meu mestre, suas palavras finais. Como diz o nosso querido Simão, né? O pessoal gosta das palavras finais, curtinho. Diga, Deus lhe pague. Meus amigos e minhas amigas internautas também sejam abençoados e tenham todos uma boa noite, muita paz e muita alegria. Gente, um abraço a todos. Até quinta-feira, se Deus quiser. O Edgar volta na primeira quinta-feira de janeiro. Ele e o Tato Sávio estará conosco aqui ou estarão conosco. Mais um Prosa Espírita. Um beijo a todos e até lá. Tchau, tchau. Muita luz, gente. Tchau. Tchau. 1 milhão
milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.